Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje mais uma vez sobre o tema corpo. E dentro do tema corpo eu quero falar sobre um assunto que é muito comum, que a gente é exposta o tempo todo em todas as partes do mundo, que é dietas. Elas nos afetam muito e elas estão completamente relacionadas ao nosso ideal de beleza, ao nosso ideal estético e pouquíssimo relacionadas à saúde. Então, pega o seu chazinho e bora conversar. Eu já fiz várias dietas ao longo da minha vida, várias mesmo, tipo, eu nem sei mais contar. E parei vai fazer mais de um ano, porque eu mudei a relação com a comida, a relação com a minha alimentação, a forma com que eu olhava pra tudo isso. Isso teve muita proximidade, coincidiu muito com todo o olhar novo que eu tava fazendo em relação ao meu corpo, com toda a sensação de que eu não precisava mais me sentir inadequada pra poder existir, pra poder estar bem, pra poder estar feliz comigo mesma. Mas isso é o final, né? Já tô dando spoiler. Vou contar pra vocês um pouquinho de como começou toda essa relação. Quando eu tinha 8 anos, eu não sei por que motivo, mas minha mãe me levou a uma endocrinologista. Endocrinologista é uma médica, é uma especialidade médica que olha para os nossos hormônios e para as nossas glândulas. E aquela médica disse que pediu alguns exames, e disse que eu ia menstruar logo, que eu estava acima do peso, que eu era muito baixa, que eu ia menstruar logo e que a gente tinha que resolver estes problemas antes de eu menstruar, porque depois da menstruação tudo ficava mais difícil. 1 milhão de coisas que podem ser problematizadas aí, né? Hoje a gente tem um olhar diferente do que é estar acima do peso. O que é peso, se não um número, apenas um número que diz algo sobre a massa corporal e o efeito da gravidade nisso, né? Um cálculo físico. Qual é o ponto de estar baixa demais, o que é baixa demais. Eu não tinha nenhum problema de desenvolvimento, eu não tinha nenhuma doença do desenvolvimento, eu simplesmente estava mais baixa do que a médica ou do que o mundo médico recomendava para uma mulher. E o quanto se fortalece a ideia de uma relação negativa com a menstruação quando se fala que tudo vai piorar, tudo fica mais difícil depois de menstruar. Pois bem, então eu lembro que aos 8 anos eu fui menstruar aos 11, mas eu não sabia, né? Então naquele momento a gente começou uma corrida contra o tempo, uma corrida muito forte para tentar resolver esses problemas antes que a minha menstruação viesse. Então era uma torcida muito grande, qualquer dor na barriga que eu tinha a gente morria de medo, achando que podia ser uma cólica menstrual. Então foi um período de tensão muito grande. E principalmente um período em que começou a se plantar na minha cabeça e no meu dia a dia e na minha cultura familiar de que eu tinha um corpo inadequado, de que eu era errada, né? Porque eu era baixa demais, porque eu era gorda demais, como se tudo aquilo fosse uma coisa errada. Eu lembro que naquela época tinha uma questão de triglicérides e colesterol, eu me lembro disso, mas não foi por isso que eu mantive a minha vida inteira uma série de dietas, né? Com certeza não foi por isso. Pro problema da altura, a médica disse que eu ia chegar no máximo 1,49 m, e eu só chegaria a este tamanho se eu tomasse injeções diárias na barriga por 3 meses. E a gente não tinha nenhuma garantia de que ia funcionar, mas era a recomendação dela. E eu lembro que pra este problema eu falei pra minha mãe que eu topava muito bem usar salto alto. Coitada, eu achava que eu tinha que ser alta, então eu tinha que resolver o problema de alguma maneira, e aí achei que o salto alto era a solução menos dolorosa, afinal de contas, ninguém quer ficar levando injeção na barriga por 3 meses por uma questão estética, que na época eu não sabia nomear, mas é o que é, né? Era uma questão estética. Pois bem, então a gente optou por não seguir com as injeções na minha barriga e eu ficaria baixinha. Eu tenho 1,58 m, ou seja, todas as previsões estavam completamente erradas e não fizeram nenhum sentido, ainda bem que não fiquei tomando injeções à toa. Pro problema do peso, a médica me passou uma maldita dieta chamada dieta dos pontos, em que eu, aos 8 anos, tinha que me tornar responsável e desenvolver uma autonomia de uma hora para outra. Para e pensa, as crianças elas comem no momento que os pais sinalizam, comem o que os pais sinalizam, muitas vezes as crianças têm o prato feito por outros adultos, e naquele momento eu tive de desenvolver uma autonomia para não só controlar o que eu comia, mas quanto eu comia e para saber quantos pontos aquilo ia dar. Então eu imaginei a seguinte situação, tinha, sei lá, trabalho na casa de alguma amiguinha, e aí eu ia e eu tinha que, na hora do almoço, com uma mesa servida, eu tinha que tirar da minha bolsa um papel que me dizia 2 colheres de sopa de arroz, 20 pontos. Ah, então tia, só coloca 2 colheres de arroz pra mim.
um bife, 40 pontos. E aí eu tinha que somar tudo aquilo, ou eu tinha que decorar o que eu comi pra chegar em casa no final do dia, anotar e ver se eu ia ter ponto suficiente pra jantar, ou pra comer uma sobremesa, alguma coisa assim. E todas as vezes que eu me esquecia de marcar, que eu ultrapassava os pontos, ou que eu via que eu não tinha ponto suficiente pra jantar, vinha em mim uma sensação extremamente forte e pesada e sufocante de incapacidade, de indisciplina, de falta de cuidado comigo mesma. Foi um período em que foi muito importante e negativamente, e muito negativo, que eu desenvolvi um olhar sobre mim mesma extremamente pejorativo. Eu achava que eu não era capaz, que eu não dava conta, que eu não era bom o suficiente. E aí, por conta de toda essa restrição e toda essa culpabilização, eu passei a olhar ao redor, né? E aí eu passei a desenvolver uma compulsão alimentar. Então, se eu ia pra uma festa, eu, em vez de comer um pedaço do bolo, eu comia 3, 4. Porque, é uma festa, né? Tá tudo bem, vou abrir uma exceção. Lá sei eu quando que eu vou ter festa de novo, quando que eu vou poder comer bolo de novo. E aí eu comia mais do que eu precisava, mais do que eu queria, mais do que eu tinha fome. Sem contar que eu sempre olhava a comida dos outros como mais gostosa que a minha. Então eu levava um lanche e eu olhava pro lanche das minhas amigas e sempre achava ele muito mais gostoso. Ou então eu passei a odiar, já eu odiava o meu corpo, porque me disseram que ele era completamente errado, que eu tinha que corrigi-lo. Mas eu passei a torcer para que as minhas amigas também tivessem um corpo igual ao meu. Ou seja, eu torci para que as outras pessoas também odiassem, tivessem um corpo odiável para aqueles padrões, para que eu não me sentisse sozinha. Porque no mundo que eu cresci, eu era a mais gorda da turma. Eu olhava ao redor e eu só via meninas magras. E olhar para aquilo, independentemente da saúde delas. Eu tive amigas que sofreram anorexia, por exemplo, que sofreram bulimia. Mas tudo que eu via era, eu quero ter um corpo igual àquele, ou que ela também sofra como eu, assim eu não sofrerei sozinha. Olha só que triste. Num período de início, saída da infância, início da adolescência, todo o meu período da adolescência, mais o início da vida adulta, eu passei 17 anos odiando meu corpo, odiando o corpo dos outros, torcendo para que os outros vivessem o mesmo perrengue que eu, e não me dando o direito de ter uma relação positiva comigo mesma, achando que sempre buscando uma perfeição que me foi imposta por padrões estéticos, por padrões externos. E eu falo muito desses padrões pra vocês em vários momentos, já falei em outros vídeos, que são os padrões estéticos muito pautados na sociedade capitalista que a gente vive, em que é muito importante eu almejar um corpo que eu não tenho para que eu consuma. E aí eu vou consumir maquiagem para ter a pele perfeita, eu vou consumir produtos de skincare, eu vou consumir produto de cabelo, eu vou consumir roupa, eu vou consumir tratamento, cirurgia, alimentos diferenciados, suplementos. E aí eu consumo um monte de coisa para sempre correr atrás. É tipo um ratinho na rodinha, sabe? Quando coloca uma cenourinha aqui na frente, está sempre correndo atrás de uma coisa que você nunca vai alcançar, porque não existe. Porque toda vez que a gente chega perto de bater esse padrão, tá tão intrínseco na gente que a gente é inadequada, que a gente tá perto de bater o padrão e a gente vai lá e bate. E tenta, muda o padrão e a gente tenta correr atrás de um novo padrão mais uma vez. Então, essa foi uma relação muito negativa que eu desenvolvi muito cedo com o meu corpo. Muito imposta por tudo isso, muito fortalecida pelo meio que eu vivia. E isso se manteve, né? Então essa foi uma dieta, que foi a dieta dos pontos, mas uma outra dieta que eu fiz, que foi a dieta do Kahn, que eu recentemente descobri que o médico que desenvolveu essa dieta perdeu a licença para exercer medicina, para vocês terem noção do quanto é irresponsável. Foi uma dieta que eu descobri no trabalho, que eu não estava, naquele exato momento, eu não estava buscando uma dieta, mas todas as vezes que eu não estava fazendo dieta ou buscando uma nova dieta, eu me sentia culpada por não estar fazendo isso, né? Então, algumas pessoas no meu trabalho começaram a fazer, a gente começou a ver resultados de emagrecimento, de perda de massa corporal, perda de peso, e aí eu falei, perfeito, eu vou fazer também. E o melhor é que eu não precisava fazer exercício, era uma dieta milagrosa, que só mudando a minha alimentação eu já ia emagrecer. Perfeito! Eu era sedentária, eu mergulhava de dizer que eu era sedentária, né? Porque eu sempre relacionei o exercício físico ao emagrecimento. Então, sem me dar conta, era uma forma que eu tinha de resistir a isso. E aí a gente começou a fazer, eu lembro que começou 1, 2, de repente nós éramos mais de 10 no trabalho fazendo a dieta. Todo mundo perdeu muita massa, todo mundo perdeu muita água, todo mundo viveu à base de proteína por muito tempo.
Todo mundo passou a vigiar o prato da outra, todo mundo passou a comparar com a outra, todo mundo que não fazia passou a se sentir mais culpado do que já se sentia. E todo mundo que fazia invejava aquelas que não precisavam fazer. E eu lembro de uma passagem que eu tava num casamento e eu só podia comer proteínas. E eu comi antes de sair de casa, porque eu falei, é muito difícil de ter só proteína numa festa. Só que o casamento atrasou muito e aí eu passei a ficar com muita fome. E não tinha só proteína. Eu quase desmaiei. E as pessoas insistindo, come alguma coisa, não tem problema você furar a dieta um dia. E eu, não, imagina, eu não vou furar, eu sou forte, eu acredito em mim, eu sou disciplinada. E aí quando eu vi que eu tava quase desmaiando, eu peguei e comi alguma coisa e me senti extremamente culpada pelo resto da noite, pensando, poxa, como eu vou querer caber nesse vestido ou em qualquer outra roupa se eu não tenho disciplina para cuidar da minha alimentação? Olha a visão deturpada que se criou na minha cabeça e na cabeça de mais um monte de gente por conta dessa relação com a estética, né? No final das contas, nunca foi por saúde. As pessoas falam que é por saúde, as pessoas fazem a gente acreditar que é por saúde, mas não é. Então, quando a gente é criança e a gente não pode comer doce, não é porque a gente pode se tornar um adulto diabético e isso faz mal para nossa saúde, né? Ser diabético é uma doença. Não, a gente pensa nisso, que a gente não pode comer doce, porque a gente vai se tornar um adulto gordo, ou porque a gente vai se tornar uma criança gorda. E aí, essa pressão estética de ser magro, de ser impossivelmente magro, ela é misturada, ela vira um bololô só e a gente acredita que é por uma questão de saúde. Mas não é, no final das contas, é por estética. Ninguém lembra da diabetes, ninguém lembra da hipertensão, ninguém lembra da gordura do fígado, ninguém lembra de nada disso. A gente só pensa gordo, a gente só pensa gorda, fora do peso, fora do padrão, não vai caber na calça 38. É tudo isso que a gente pensa e tudo isso é a pressão estética falando. E essa pressão, ela nos sufoca. Então eu passei a desenvolver compulsão alimentar, eu tinha transtorno de imagem, porque a vida inteira eu acreditei que eu era gorda e que isso era errado. E hoje eu olho para as fotos e eu vejo que pouquíssimas vezes eu fui gorda, muitas vezes eu era muito magra mesmo. E eu olhando hoje, eu acho que eu era feia, que eu ficava desengonçada, que eu ficava com um cabeção e um corpinho, no meu caso, né, falando da minha realidade. E eu achava que eu tinha um transtorno de imagem, eu não me via magra do jeito que eu era magra. E as pessoas ao meu redor não me diziam isso. Ou as pessoas simplesmente não me diziam nada, ou elas me diziam, imagina, tá ótima menina. E a gente sabe que esse imagina tá ótima é um jeito de disfarçar que sim, talvez seja melhor você fazer uma dieta mesmo. Então, isso tá muito enraizado na nossa sociedade, tá muito enraizado na gente. E o meu convite aqui é para que a gente saia do automático, para que a gente repense a forma como a gente tá olhando para tudo isso, a forma como a gente tá lidando com tudo isso pra gente, pras novas gerações, pras pessoas ao nosso redor, pra quem tá com a gente. Quantas vezes a gente não é gordofóbico, ou a gente não impõe essa pressão pras pessoas que estão conosco, que a gente mais ama, e a gente diz sim, você tem que emagrecer. Ou nossa, que bom que você teve diarreia, pelo menos você vai emagrecer, olha o lado bom. Gente, emagrecer não tem que ser um objetivo de vida, é uma coisa vazia. Estar saudável tem que ser um objetivo de vida. Hoje, depois de ter ido a uma nutricionista comportamental, de mudar a minha relação com o meu corpo, com a minha comida, eu consigo ver o quanto é importante eu fazer exercícios para ficar saudável, para sair do sedentarismo, para ter um coração que vai funcionar bem se eu precisar descer correndo uma escada porque, sei lá, alguma emergência ou qualquer coisa assim. Não pra tá malhada, né? Tá malhada não tem que ser um objetivo. Ser saudável tem que ser um objetivo. E tá malhada pode ser uma consequência, pode ser um complemento, mas não tem que ser uma neura, não tem que ser um objetivo principal da gente. É um pouco disso que eu sempre trago pra discussão. Vocês veem o tempo todo isso lá no meu Instagram. Essa discussão pra gente olhar pro nosso corpo de uma maneira diferente, pra gente tirar esse padrão do nosso, a lente do padrão do nosso olhar, da nossa visão de mundo, porque a gente vai ver um monte de coisa que a gente faz, que a gente reproduz e que não é saudável. Então, mudar a forma com que a gente lida com a nossa alimentação é o primeiro passo, e para isso é fundamental a ajuda de uma nutricionista, e eu indico a linha comportamental, que foi a única, depois de vários perrengues que já passei, que eu vi que de fato foca na mudança da relação com a alimentação. Pela primeira vez na vida eu fui me preocupar se eu estou sendo nutrida, se eu estou satisfeita, se comer está sendo prazeroso. Quando eu passei 17 anos me culpando por comer, me culpando por querer comer, indo dormir com fome várias vezes, me sentindo culpada por dormir com fome, me sentindo descontrolada. Olha o tanto de coisa que colocam na gente, na nossa cabeça, que fazem a gente acreditar.
Pessoas com fome são pessoas que estão funcionando pela metade. A gente com fome, a gente neurótica, preocupada com a comida, a gente não tá usando 100% da nossa inteligência. A gente não tá aí para questionar outros valores, para questionar outras coisas, para questionar tudo que a gente vê de errado no mundo. A gente tá com muita fome para lidar com isso. Então, quando a gente melhora a relação com a nossa alimentação, melhora a relação da nossa saúde mental, melhora a relação com o nosso corpo e melhora a nossa relação com todas as outras coisas que a gente faz. Porque aí a gente consegue começar a questionar aquilo que tá errado, consegue dar energia e ver prazer naquilo que tá bacana, e a gente consegue ser muito mais plena e genuína em todos os aspectos da nossa vida. Esse foi o meu convite para uma reflexão. Eu sei que ele é um assunto que ainda gera muito desconforto em muita gente, que muita gente acha que a gente faz apologia à doença quando a gente fala isso, e a gente não faz. Pelo contrário, eu incentivo muito que a gente esteja saudável. A mudança aqui é do que você considera saudável, né? Eu considero saudável tá bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, psicologicamente, ter o todo completo. Quem fala sobre saúde relacionando a magreza tá falando de estética apenas, né? E eu acho que a gente é muito mais do que só estética. A gente pode ser também estética, mas o nosso padrão estético ele tem que ser muito mais flexível para caber todo mundo. Essa foi a minha reflexão de hoje do Conversa Chá. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, me dizer o que vocês acharam, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para ficar sabendo quando vem o próximo vídeo. Até a próxima. Um beijo.